encontrar. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Diga amém. Passei uma semana um pouco gripada. Estou com uma voz meio fanha. Mas é só dar uma esquentada que vai dar certo. Tá chegando cadeira pro pessoal ali atrás que está em pé. Para a glória do Senhor. Eu vou começar em Esdras 6. Mas antes eu quero orar. E eu vou orar debaixo do texto de Apocalipse 5, para a gente começar, amém? Estou só esperando eles passarem, já acabou de passar as cadeiras, glória a Deus. É assim mesmo, dia de dançata, as 3 igrejas se reúnem, fica um pouco mais cheio do que o normal, mas é bênção do Senhor, amém? Apocalipse 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres como 7 olhos, como que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro dos 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, de toda tribo, de todo povo e de toda nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Senhor, te rendemos graças, Senhor, porque sabemos que Tu és aquele que foi digno de abrir o livro, de desatar os 7 selos. O Senhor é aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que compraste para Deus toda tribo, todo povo, toda língua, toda nação, Senhor, com teu sangue precioso. E no dia de hoje, Senhor, celebramos que o cordeiro morreu, mas o leão ressuscitou. Celebramos, Senhor, porque Tu és digno, Senhor, o cordeiro digno de desatar os selos, de cumprir o propósito do Pai, de reunir tudo em Ti, Senhor, para que sejamos tudo e tudo, Senhor, debaixo da Tua glória, da Tua honra, do Teu louvor, meu Pai. Te pedimos, Senhor, que nessa noite o cordeiro imolado, aquele que está de pé diante do trono, aquele que é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, possa ser manifesto e visto nessa
nessa noite, Senhor, através da sua palavra, através, Senhor, dos louvores, através da dança, Senhor. Te honramos nessa noite, bendizemos o teu nome, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos compraste pelo preço, Senhor, impagável, que é o seu santo sangue, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor foi aquele achado digno, Senhor, e que possamos, Senhor, entoar cânticos, Senhor, de honra, de glória e de louvor, Senhor. Que tudo seja sobre Ti nessa noite, que tudo seja para Ti nessa noite, Senhor. Que nossos corações estejam rendidos, Senhor, para Te adorar, para Te conhecer, para Te ver, Senhor. Que possa ser removido do nosso meio, Senhor, de nossos corações, da nossa mente, tudo aquilo que tenta bloquear, paralisar, que a Tua palavra flua, que a Tua vida flua, que o Teu conhecimento flua, Senhor. Então nos rendemos diante de Ti, que o Teu Espírito nos apresente o Cordeiro vivo, o leão da tribo de Judá. Que o Teu Espírito nos apresente pela revelação da Tua palavra, Senhor, aquele que é único e que é digno de honra, de glória, de louvor pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Poderíamos começar com a pergunta do que é Páscoa. Páscoa, pelo que nós sabemos, significa a morte e a ressurreição de Cristo, amém? Para nós cristãos, é isso que a Páscoa, de uma maneira sucinta e resumida, significa: a morte e a ressurreição do Cordeiro. Páscoa é o livramento de Deus pelo sangue do Cordeiro, que desde o Egito livrou o seu povo da escravidão e os libertou para que eles pudessem ter a oportunidade de ter uma nova vida, de escrever para eles uma nova história, para que eles chegassem à terra prometida. E hoje para nós, todo aquele simbolismo do cordeiro, todo aquele simbolismo deles comerem um cordeiro, que está lá em Êxodo 12, antes de saírem, de saírem do Egito, nós entendemos que tudo aquilo era uma tipologia de Cristo, tudo aquilo apontava para o nosso Cristo ressurreto, para o Cristo que nós, pela graça do Senhor, temos revelado em nossa vida, em nossos corações. Então, Páscoa é o livramento de Deus pelo sangue do Cordeiro. Assim como Ele libertou o seu povo do Egito, Ele também nos liberta todos os dias, pela graça do sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, amém? Então, pela morte do Cordeiro e pela sua ressurreição, eu posso dizer que sou livre, amém? Pela morte do Cordeiro e pela sua ressurreição, eu posso dizer que hoje eu tenho uma nova vida, que hoje eu tenho a possibilidade de escrever uma nova história, que a partir desse sacrifício do Cordeiro, eu tenho a possibilidade agora de não viver mais eu, mas Cristo viver através da minha vida. Isso é Páscoa, amém, igreja? Então, eu posso dizer que Páscoa é um assunto de cruz, amém? Porque se a Páscoa significa a morte e a ressurreição do Cordeiro, significa que Páscoa é um assunto de cruz. E é por isso que eu quero começar a explicar essa história da cruz, que está lá em Esdras, capítulo 6, versículo 11. Esdras 6, versículo 11. Eu vou dar muitos textos de referência, então você pode anotar os textos para que você depois possa estudar em casa, porque a gente não vai ter tempo de abrir todos, mas eu gostaria que você anotasse a referência para que depois você pudesse, estudar, acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa e, levantado, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo, ou seja, um monte de entulho. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto
com diligência se cumpra. Amém, igreja? Então, o que está dizendo? Está dizendo que Dário, ele fez um decreto que diz que todo homem que intentar contra o templo de Deus, todo homem que intentar contra a casa de Deus, derrubar o templo do Senhor, o santuário santo de Deus, em Jerusalém, ele deve ser pendurado no madeiro. E não somente em qualquer madeiro, deve ser arrancado um madeiro da sua casa, deve ser arrancado uma viga de madeira da sua casa, e ele deve ser então levantado nesse madeiro, pendurado nesse madeiro, e da sua casa não pode sobrar nada. A sua casa então, depois da remoção dessa viga, para levantá-lo no madeiro, toda a casa deve ser destruída, não deve sobrar nada, a sua casa deve virar um monte de entulho. E ele está dizendo então que não importa que seja um rei, se for um rei que derrube o templo, não importa se for alguém do povo que derrube o templo, tem que se cumprir o decreto. O decreto tem que se cumprir imediatamente. Se alguém tentar quebrar o decreto, e como se quebra o decreto? Destruindo a casa do Senhor. Então, qual é o decreto? Ninguém pode destruir a casa de Deus que está em Jerusalém. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Glória a Deus. Então, você fique com essa informação, porque a gente vai voltar nela. E por que Deus me levou a ministrar essa palavra no dia de Páscoa? Porque é complicado ministrar em Páscoa, principalmente quando você ministra várias vezes sobre o tema, e é algo muito simples de se entender, É como eu falei no início, do que significa a Páscoa, a simbologia da Páscoa. Mas o que me levou a trazer essa palavra hoje é uma curiosidade, porque quando eu era de outra denominação, nós não éramos daqui da casa de Deus, eu aprendi que Jesus foi crucificado na cruz, que era de Barrabás. Eu não sei de onde você veio, qual a sua denominação, antes de você estar na casa ou de você visitar a casa, mas eu aprendi que aquela cruz tinha sido feita para Barrabás. Tanto que os pregadores, quando pregam a respeito da cruz, muitos deles, eles falam que precisaram esticar o braço de Jesus. Se você vê, tem filme nas cenas, o braço de Jesus sendo deslocado para poder alcançar o lugar que ia entrar os cravos nas suas mãos. Vocês já viram isso? Diga amém. Amém? Porque falaram que aquela cruz não era dele, aquela cruz era de Barrabás. E aquela cruz então era maior do que a estatura física de Jesus. Então precisaram deslocar os seus membros, deslocar os seus braços, esticá-lo para poder então cravar os cravos no lugar certo. Por quê? Porque falaram que aquela cruz era de Barrabás. Mas hoje eu quero te dizer que aquela cruz nunca foi de Barrabás. Nunca existiu essa história daquela cruz ser de Barrabás, porque a morte de Jesus, bem como a sua paixão, quer dizer, o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, são um plano perfeito de Deus. O plano da salvação não é um acidente. O plano da salvação, o plano de resgate que Deus criou, ele foi edificado, construído, elaborado, desenhado por Deus desde a eternidade. Não existe falhas nesse plano. Não existe como esse plano dar errado. Não existe como um plano tão bem desenhado e elaborado ser dado a uma outra pessoa que não fosse para o próprio Cristo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque a salvação não é um acidente. A salvação é um plano perfeito de Deus. Amém? João 10, versículo 17 e 18 vai dizer assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai, ou seja, não foi
algo que pegou Jesus de surpresa, que pegou o Pai de surpresa, já estava desenhado, amém? Já estava desenhado que Cristo estava designado, Jesus estava designado para aquela cruz. Ninguém o prendeu repentinamente, ninguém o tomou, né, por força e violência e o carregou para a cruz. A palavra vai dizer que ele espontaneamente, por sua própria vontade, ele se entregou, amém, igreja? Tito 2, versículo 14, vai dizer também a mesma coisa, vai dizer assim, Tito 2, 14, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicados à prática das boas obras. Gálatas 1, versículo 3, 4, vai dizer, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, amém? Então ele voluntariamente se entregou, ele voluntariamente se colocou naquela cruz, porque ele sabia que aquela cruz era para ele, ele sabia que aquele sacrifício era para ele, e ninguém poderia tomar o seu lugar. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Você que já lê a palavra, com certeza você já deve lembrar que muitas vezes e de diversas formas tentaram matar Jesus. Tentaram matar Jesus de muitas maneiras, mas Jesus não se entregava. Tentaram empurrar Jesus do precipício, e Jesus foram acuando ele no precipício para empurrá-lo do precipício. Mas o que vai acontecer? Ele vai sair do meio do povo, ninguém vai conseguir nem vê-lo, nem pegá-lo. Mas tentaram matar Jesus jogando ele do precipício. E ele sai do meio das pessoas sem ninguém ao menos conseguir vê-lo, que ele saiu dali, ou tocá-lo. Tentaram matar Jesus apedrejado, mas ninguém conseguiu fazê-lo. Tentaram matar ele de diversas formas. Mas o que acontecia? Jesus não se entregava. Jesus não dava essa oportunidade, também não entregava-se em nenhuma dessas outras maneiras de tentar matar ele. Por quê? Porque a única forma dele se entregar vai ser quando eles tentassem matá-lo da maneira correta, porque havia uma forma correta dele morrer. Então não era no precipício, não era apedrejado, não era de outras formas. Jesus, ele não se entregou até que tentaram matar ele da maneira correta, porque Jesus sabia o tipo de morte que ele haveria de morrer. Então a cruz nunca foi de Barrabás. Eles fizeram aquela cruz para Jesus. A cruz era de Jesus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Por mais que façam teatro, tentem esticar a mão dele, fala que é de Barrabás, que a cruz era maior, né, que tiveram que botar um banquinho para ele ficar ali, né, com a pezinha assim descansado, porque ele não cabia na cruz, porque era menor em cima, maior dos lados. Não. A cruz era dele, foi moldada, foi feita exatamente para ele. Então, o que vai acontecer? Jesus, ele vai morrer acusado exatamente daquilo que nós lemos em Esdras 6. Ele vai morrer acusado por não ter seguido o decreto de Esdras, por ele ter então feito o contrário daquele decreto. E vão fazer o que com Jesus? Vão até a sua casa, vão arrancar a viga da sua casa, vão fazer para ele uma cruz com a madeira da sua própria casa. Por quê, pastora? Porque foi assim que Deus planejou. Não é porque os homens planejaram, mas foi assim que Deus planejou desde a eternidade. Tudo foi desenhado por Deus. Tudo que ocorre com Cristo e em nossas vidas, tudo está debaixo do governo de Deus, tudo está debaixo do propósito do Pai. Vocês compreendem isso? Diga amém. E foi assim que Deus planejou, e Deus está fazendo toda a sua obra. E é por isso que Jesus, quando estiver diante de Pilatos, ele vai virar para Pilatos e vai falar assim: se o meu Pai não tivesse te dado poder sobre mim, nenhum poder você teria. Porque tudo está de acordo com o querer e a vontade do Pai. Nada foge do controle de Deus, nada foge do governo de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém.
Então entenda, para a gente entender a história. Quando Jesus... Fred, pode ligar para mim, por favor? Quando Jesus nasceu, ele nasceu em Belém de Judá, amém? Amém? Ele nasce em Belém, mas ele cresce em Nazaré, amém? Mas quando ele nasceu em Belém de Judá, toda a Judéia estava debaixo do domínio romano. Jesus cresce em Nazaré e todo o território norte de Israel também está sob o domínio romano. Então entenda, os líderes, judeus, eles governavam, mas havia um outro governo acima deles, que era Roma, amém? Roma tinha tomado tudo, dominado tudo, o Império Romano que governava sobre os outros povos, amém? Então, quando Jesus nasceu em Belém de Judá, quando ele cresce em Nazaré, tudo estava debaixo do governo romano. E apesar dos reis de Israel estarem reinando sobre o seu próprio povo, vou dar um exemplo, tinha um rei Herodes, amém? O rei Herodes, ele era rei da Judéia. E ele estava sob o governo de quem? De Pôncio Pilatos, do governante romano. Então Herodes, ele governava, sobre a Judéia. Ele era o rei da Judéia. Ele reinava sobre, o povo de Israel, ali da parte da Judéia. Mas o que acontecia? Havia um líder sobre ele, um líder romano sobre ele, que era Pôncio Pilatos. Conseguiram se achar na história? Diga amém. Então, que era quem? O governador romano, que estava ali supervisionando as províncias da Judéia. Então, agora entenda isso. Eles, apesar de estarem governando, de terem liberdade por parte de Roma, de ainda governar o seu povo, de ditar as leis para o povo, da Judéia, para o povo, judeu, eles não poderiam executar uma pena de morte sem a permissão dos romanos. Então eles poderiam, castigar, eles poderiam, imputar as leis, eles poderiam castigar mediante a lei, eles poderiam fazer tudo isso. Mas quando falava em pena de morte, eles não poderiam sentenciar ninguém à morte sem a permissão dos romanos. Mas apesar dos romanos deixarem eles seguirem, os costumes, as suas leis e as suas tradições, os romanos deixavam os seus povos que eram, que estavam debaixo do seu domínio, seguirem a sua cultura, as suas tradições, as suas religiões, mas sem esquecer que eles mandavam, que eles governavam. Então, quando eles queriam decretar uma sentença de morte, precisava passar para o governo superior, que era o governo de Roma. Vocês entenderam? Diga amém. Então, o que aconteceu com Jesus? Jesus vai passar por 6 julgamentos. Antes dele ser crucificado, Jesus passa por 6 julgamentos. Jesus é preso no Monte das Oliveiras, em frente ao Monte Moriá. Ele é levado à casa do sumo sacerdote Caifás. E ele vai ser então julgado em 3 julgamentos religiosos. Então ele é levado para Caifás. De Caifás ele vai para Anás. E Anás manda ele de volta para Caifás. Para um terceiro julgamento religioso. E Jesus é condenado em todos os julgamentos religiosos. Ele é condenado nos 3 julgamentos religiosos, 2 por Caifás e 1 por Anás. E depois então que ele é condenado, ele é levado para o governo superior, ele é levado a Pilatos. E Pilatos então vai julgar Jesus. E ele vai dizer que encontra Jesus inocente. E envia Jesus para Herodes. E quando ele chega em Herodes, Herodes também vai julgá-lo inocente. Então ele devolve para Pilatos novamente, E quando ele volta para Pilatos, ele vai dizer de novo que ele encontra Jesus inocente, que nele não havia motivo de condenação. Então ele é julgado nessas esferas. Então a esfera religiosa, o condena, e a esfera política o absorve. Ele é absolvido por Pilatos, ele é absolvido por Herodes, ele é absolvido de novo por Pilatos. Então o que os judeus pensaram? Eles precisavam arrumar algum motivo, e um bom motivo, para que então ele fosse condenado à morte. Eles precisavam de uma acusação formal
baseada na lei judaica, que pudesse apresentar a Roma, que tivesse valia para sentenciá-lo à morte, e Pilatos então permitisse essa morte. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Esse foi todo o julgamento de Jesus. Então eles precisavam de uma lei. Então eles invocaram a lei de Dário. Eles vão invocar a lei de Dário, dizendo: Jesus falsamente disse que iria derrubar o templo. Então eles vão chamar a lei de Dário, invocar essa lei para poder conseguir a autorização de Pilatos para matar Jesus. Então eles vão dizer, assim como eles vão na verdade desvirtuar aquilo que está escrito em Mateus 26:61. Porque Mateus 26:61 vai dizer: e disse este, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então eles vão falar que Jesus disse isso. Olha, ele disse que vai derrubar o templo e que vai reconstruí-lo em 3 dias. Mas não foi isso que Jesus disse. Então eles vão distorcer a palavra, eles vão distorcer a palavra que Jesus libera, aquilo que Jesus está falando em Mateus 26, e vai usar isso que Jesus falou dentro do decreto liberado por Dário para condenar Jesus. Mas isso não era verdade, era uma mentira. Jesus não disse que derrubaria o templo. Jesus não falou que derrubaria, a casa de Deus, o templo de Deus que está ali em Jerusalém. Ele não falou que derrubaria o templo de pedras. Mas mesmo assim ele foi condenado. Mesmo assim, com base nessa distorção daquilo que os sacerdotes vão apresentar diante de Pilatos, ele é condenado. E o que eles vão fazer então? Vão preparar a cruz para ele. Vão até a sua casa em Nazaré, vão derrubar a sua casa, pegar a viga do madeiro e vão começar então a preparar a cruz pela qual ele haveria de ser crucificado e morrer. Vocês estão entendendo? Diga amém. Uma observação para que a gente possa continuar é que a gente entenda que o Evangelho, Cristo, Páscoa, nada disso tem a ver com religião, amém? Porque a religião conseguiu condenar Jesus. Imagina o que ela não faz com a sua vida. Porque se a religião conseguiu matar Jesus, imagina do que ela não faz comigo e com você. Por isso que nós não podemos estar presos à religião. Não se envolva com a religião, se envolva com a vida. Porque Jesus Cristo veio não para te dar uma religião. Jesus Cristo veio para te dar vida, e vida é abundante, amém, igreja? Cristo é vida, Cristo se trata de vida. Seguir a Cristo se trata de você seguir uma vida, crescer numa vida e nunca numa religião. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque a única coisa que a religião pode fazer por mim e por você é nos matar, assim como matou Jesus. Então entenda, todo o processo de Jesus, da sua prisão até a sua morte, foi muito rápido. Eles estavam com muita pressa de condenar Jesus, porque eles tentaram matar Jesus de diversas formas e maneiras, mas Jesus não se entregou. Por quê? Porque Jesus estava aguardando para morrer pela morte determinada pelo Pai. Então eles estavam aflitos, querendo que Jesus morresse logo. Então a morte de Jesus acontece desde a sua prisão até a sua morte. Não acontece como um julgamento normal, que leva dias, semanas. Não, foi muito rápido. Ele foi preso no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, Quando ele está lá, ele vai orar, e quando ele está saindo do Getsemane, chegam os guardas, Judas está lá, dá um beijo, na sua bochecha. Então eles conseguem identificar quem é Jesus e levam então Jesus preso, porque Jesus se entrega, voluntariamente. Então eles levam Jesus para a prisão. Então desde aquele momento que ele é preso, na noite de quinta-feira, após dele ter comido a Páscoa com seus discípulos, depois dele ter apresentado a ceia do Senhor, que é uma simbologia superior à Páscoa, que é a ceia do Senhor, amém, igreja? Então, ele sai para orar no Monte das Oliveiras, e nesse momento, então, quando ele acaba de orar, está saindo do Getsemane, ele então é preso. E então ele é preso quinta-feira à noite e é crucificado na tarde de sexta-feira. Então
acontece tudo muito rápido. Então eles tiveram pouco tempo para poder preparar algo, mas eles foram rápidos em ir na casa da mãe dele, onde Jesus morava, em Nazaré, derrubar a casa. E quando Jesus está lá na cruz, por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus está na cruz, lá em João 19, 25, né, não são vozes da minha cabeça, está escrito. Lá em João 19, 25, Jesus vai dizer assim: junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a sua irmã, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo João: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Por que Maria vai morar com João? Porque a casa dela foi derrubada. A casa dela virou um monturo. Porque necessitou pegar a viga, a madeira, para poder fazer a cruz de Jesus, amém? Então ela não tinha mais onde morar. Então naquele momento ele vai cuidar ali da mãe dele, para que ela não ficasse sozinha. E vai olhar para João e falar: a partir de agora então você vai ficar com João, agora esse aí vai ser o seu filho. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque ela não tinha mais onde morar, porque a sua casa foi derrubada, ela ficou sem casa. E depois vai ter outros relatos que ela passou a morar em Éfeso, porque João também vai para lá por conta das viagens, e ela mora também em Éfeso. Paulo passa por Éfeso, ele tem um relato de Paulo que ele, vê e encontra, a mãe de Jesus, e por aí vai. Por que tudo isso? Para que o decreto se cumprisse. Porque aquilo que Deus desenhou desde a eternidade vai se cumprir. Porque a palavra do Senhor vai dizer que todo o seu propósito, toda a sua vontade vai se cumprir. Não adianta o homem tentar mudar os planos de Deus. Os planos de Deus são imutáveis. Os planos de Deus são inabaláveis. Tudo que Deus decretou vai se cumprir da forma que Ele determinou. Amém, igreja? João 12, 32. João 12, 32 vai dizer assim. Vai dizer: e eu, quando for levantado da terra, Jesus está dizendo, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos quem, Todos aqueles que o Pai deu a Ele, todos que são os eleitos de Deus, todos os filhos de Deus, amém? Então ele está dizendo, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então você lembra do decreto que eu li lá em Esdras 6? Qual era o decreto? Que todo homem que mudasse aquele decreto seria arrancado um madeiro da sua casa e ele seria levantado e pendurado no madeiro. E a sua casa, então, viraria um monturo, um monte de entulho. E aí Jesus vai dizer em João 12:32, quando eu for levantado, ele estava fazendo referência, ao decreto de Dário, aquilo que está escrito no livro de Esdras. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Ele já sabia que seria levantado da terra, que seria morto no madeiro, amém? Então Jesus sabe como ele vai morrer, ele sabe que ele vai ser levantado conforme o decreto. Por quê, pastora? Porque um decreto de um rei, ele é irrevogável. Um decreto de um rei não pode ser revogado. Então, no final que nós lemos em Esdras vai dizer que se cumpre, então, esse decreto. Seja quem for que tentar derrubar a casa de Deus, destruir a casa de Deus, destruir o templo do Senhor, vai morrer dessa forma. Seja quem for, seja alguém do povo ou seja um dos reis. Versículo 33 de João 12. E ele vai dizer: e dizia isso, significando de que morte ele haveria de morrer. Então ele vai dizer: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando que tipo de morte ele haveria de morrer. Então Jesus sabia o plano de Deus. Jesus, nesse ponto, ele já estava compreendendo qual era o plano de Deus acerca da sua morte. Por quê? Como que ele soube? Ele soube desde que nasceu? Ele soube desde pequenininho? Ele soube desde que estava no ventre de Maria? Não. Um dia
Jesus estava sobre o monte chamado Monte Ebal, um monte que fica na Jordânia, né? Alguns historiadores acham que esse monte era um monte que ficava, né, em Israel, mas a grande massa dos estudos, e quando você viaja, né, para Israel, para a Jordânia, que é uma fronteira muito próxima a Israel, você atravessa a fronteira em 50 minutos, né, de ônibus. Então, é muito perto a fronteira da Jordânia com Israel, tá? Então, ele sobe no Monte Ebal, que fica ali na Jordânia. É um monte muito alto, aonde Jesus, então, tem a experiência da transfiguração. Vocês lembram desse texto? Diga amém. Onde tem Jesus, ele é transfigurado naquele monte, que é o mesmo monte que Moisés morreu. É o mesmo monte onde Moisés morre, onde Moisés é tomado, né? Ele morre ali. E esse monte é um monte onde você consegue ver toda Israel. No alto desse monte, você consegue contemplar toda Israel, ver toda Israel. Então entenda, Jesus, então ele vai saber como ele vai morrer, porque quando ele transfigurou no alto do monte, Elias e Moisés apareceram, amém? Vocês conhecem o texto, amém? Tanto que os discípulos ficaram ali, né? Vamos fazer uma tenda para todos, vamos ficar aqui, vamos morar aqui nesse monte agora, né? E Jesus, então, ele vai ser ensinado por Elias e por Moisés a morte que ele deveria morrer. Como ele haveria de morrer, como diz o texto. E ali ele aprende como ele haveria de morrer. Então, a partir daquele momento, vamos chamar assim, daquela experiência que Jesus teve, né, no alto do Monte Ebal, no momento da transfiguração, então ele sabia daquele momento como ele iria morrer. Por isso que ele diz exatamente como o decreto: quando eu for levantado, porque ele sabia que seria levantado, ele sabia que seria crucificado, ele sabia que a sua casa seria destruída e ele seria pregado no madeiro, e o madeiro seria feito com o madeiro da sua própria casa. Então ele sabia que tipo de morte ele haveria de morrer, como diz João 12, versículo que nós lemos aí, versículo 20 e 33, amém? Então ele sabia que como ele haveria de morrer, ele sabia que seria falsamente acusado de intentar contra o templo de Deus. João 2,17 vai dizer que quando ele está falando a respeito do templo, que o templo, né, quando ele fala que quando o templo fosse destruído, ele ressuscitaria no terceiro, ele edificaria tudo em 3 dias. Ele não estava falando do templo de pedras, né? A palavra vai dizer que ele estava falando, né, do templo do seu corpo. Mas João 2,17 vai dizer assim: seus discípulos então lembraram-se daquilo que está escrito: o zelo da sua casa me consumirá, porque ele iria morrer. Por isso que o zelo da casa, o zelo pela casa do Senhor iria consumi-lo, iria tragá-lo. Versículo 18: então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer isso tudo? E Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias, falando da sua ressurreição, amém? E os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Versículo 21, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então ele estava dizendo para eles: destruam esse templo. Então vocês destruam esse templo, que eu vou edificá-lo novamente, levantarei ele novamente em 3 dias. Jesus nunca disse que ele ia destruir o templo, mas vocês entendem como é a religião? Distorce a verdade para poder condenar aqueles que são justos. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então Jesus está dizendo: destruam esse templo, que em 3 dias eu o levantarei. Mas ele está falando do seu próprio corpo, como a palavra vai dizer. Então ele está dizendo: podem me matar, podem me levar, podem me matar, porque em 3 dias eu vou ressuscitar, em 3 dias eu levantarei novamente. Então ele não disse que
que ele ia derrubar o templo, que ele ia destruir a casa do Senhor, que ele ia destruir o santuário. Mas os judeus entenderam como eles gostariam de entender, porque eles estavam aflitos para matar Jesus. Eles desejavam a todo custo matar Jesus. Eles acharam então que ele ia derrubar o templo que foi levantado por Salomão, né? Que depois foi destruído por Nabucodonosor, reconstruído por Zorobabel, depois foi destruído de novo, reconstruído por Herodes, porque esse templo que eles estavam, que Jesus estava, já era o templo, não mais o primeiro lá de Salomão, porque ele foi destruído e reconstruído outras vezes, já era o templo de Herodes. E ele está dizendo, ele vai dizer, eu não estou falando desse templo feito de pedras, porque nada me interessa em coisas construídas pela mão dos homens. Eu estou falando do meu corpo, do templo de Deus que sou eu, a minha casa, a verdadeira casa de Deus, que não é edificada por mão de homens, que não é feita por mão de homens, aonde o homem não pode tocar, não pode corromper, não pode investir. Está falando do próprio corpo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Mateus 26, versículo 57. Então, por conta disso, da distorção daquilo que Jesus falou, pela ignorância deles e pela sede deles de matarem Jesus, eles o prenderam. Mateus 26, 57. E vai dizer: e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus. Então o que eles buscavam? Um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse. Aí eles vão dizer o que Jesus falou, mas obviamente mentindo. Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias, né? Jesus não disse isso, né? Mas eles vão dizer isso para quê? Para poder levar ele à morte, para que ele possa ser então condenado à morte, amém? E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que se depõe contra ti. Jesus, porém, guardava em silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis bem que ouviste agora a sua blasfêmia. O que vos parece? E eles respondendo disseram: ele é réu de morte. Olha aqui para mim. A cruz foi feita para ele, amém? Foi removida a viga da sua casa foi destruída, né? Se tornou um grande monturo, um grande lixo. Mas a cruz que Jesus tomou, que foi feita para ele, quem merecia era eu e você. Eu a merecia, você a merecia, mas ela foi preparada para ele, porque ninguém poderia morrer no lugar dele. Ninguém poderia aguentar aquilo que ele aguentou, sofrer o que ele sofreu. Nenhum homem seria capaz de passar por tudo aquilo que ele passou, de ser obediente até a morte de cruz. Mas quem merecia essa cruz era eu e você. A cruz de Jesus é a maior injustiça dessa terra. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas ele não tinha pecado. Ele não tinha corrupção alguma, não havia nenhum dolo nele. Se eu e você fôssemos cravados em uma cruz, isso sim seria justo, porque eu e você somos cheios de pecado.
Eu e você somos cheios de corrupção, mas Jesus numa cruz foi a maior injustiça que essa terra pôde ver. Foi a maior injustiça já cometida nessa terra. Mas na injustiça da cruz se revelou o Cristo. Na injustiça da cruz, Cristo foi visto, Cristo foi revelado, porque Ele morre como um homem, mas Ele ressuscita como Cristo de Deus, amém? Ele morre como um indivíduo, mas Ele ressuscita como um ser coletivo, que repartido dentre todos nós, agora habita e vive dentro dos nossos corações, amém? É na injustiça que Cristo se revela. É na dor, na injustiça que Cristo se revela, que o justo se revela. É na injustiça que nós fomos justificados. É na injustiça que eu e você recebemos uma nova vida. Vocês estão compreendendo? Diga amém. 2 Coríntios 5, versículo 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje somos justos, hoje somos santos, porque Cristo se fez pecador em nosso lugar. Cristo se fez corrupto em nosso lugar, sem mesmo ter cometido nenhuma corrupção ou nenhum pecado. Ele se fez por nós. O Pai achou justo fazer dele injustiça, para poder nos justificar, para poder nos salvar, para poder nos remir, para poder nos lavar, para poder nos dar uma nova vida. Então é momento de você glorificar, de você agradecer, porque se não fosse por Ele, nós estaríamos condenados a essa cruz, nós estaríamos condenados à morte, nós estaríamos condenados ao inferno, uma condenação eterna, porque não haveria homem que pudesse tomar aquela cruz no lugar dele. Então, quando Jesus está sofrendo a sua paixão, que é o seu sacrifício, a sua morte, Ele está andando, que nós chamamos hoje de via sacra. Ele está ali caminhando pela via dolorosa, carregando a sua cruz em direção ao Gólgota, que é o Monte Moriá, que é onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. É o mesmo monte, e numa parte desse monte tem a parte do Gólgota, onde Jesus foi então crucificado, A mesma montanha, onde tem hoje, se você olhar uma foto de Israel, onde tem o domo da rocha, aquela cúpula dourada, Que não é de Israel, é dos árabes ali, aquela parte. Então, nessa mesma montanha, Jesus carrega a sua cruz até aquele momento, até ele ser crucificado. Mas olha como até nesse momento ele continua pensando em mim e em você. Sabe por quê? Porque enquanto ele carregava a sua cruz, vai dizer a palavra que num certo momento ele precisa de ajuda. E aí você pergunta, por que Jesus precisou de ajuda? Você acha que Jesus não conseguiria carregar a sua própria cruz até o fim? Aí você pode dizer, não, pastora, porque ele já tinha tomado 39 chibatadas, já tinha apanhado, seu corpo já estava, dilacerado, então ele estava fraco. Não, querido, Jesus com certeza conseguiria carregar a sua cruz até o fim. Jesus conseguiria ir até o final, chegar até o ponto ápice do Gólgota. Pastor, então por que ele pede ajuda? Por que então que ele permitiu que Simão, o Cirineu, o ajudasse a carregar a cruz? O que Jesus queria com isso? Compartilhar conosco a sua recompensa. O que Jesus estava dizendo naquela hora, o simbolismo de Simão Cirineu, ajudando Jesus a carregar aquela cruz, ele está nos incluindo naquele sacrifício, porque não há glória sem sacrifício, não há recompensa sem sacrifício, e ele estava nos incluindo naquele momento de dor, naquele momento de sacrifício, para que a gente receba juntamente com ele a recompensa de carregarmos a cruz, de passarmos pelos mesmos sofrimentos que Cristo, para sermos herdeiros juntamente com Ele de todas as coisas.
Jesus deixa então que eu e você participe do seu sofrimento. Ele está querendo compartilhar conosco a sua recompensa. Até naquele momento, Ele está pensando na sua igreja, no seu povo, está pensando nos filhos de Deus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Nada que Deus faz é em vão. Tudo tem um propósito. Por isso que Paulo dizia: agora alegro-me em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta do sacrifício de Cristo em favor do corpo, em favor da igreja. Está lá isso, lá em Colossenses 1:24. Paulo vai dizer também lá em 2 Coríntios 4, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós abundante e eterno peso de glória. Romanos 8:18 vai dizer: estou absolutamente convencido que os nossos sofrimentos do presente tempo não são comparados com a glória que há de ser revelada. 1 Pedro 4, versículo 13 vai dizer: contudo, alegrai-vos por ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e vos exulteis na revelação da sua glória. Isso só é possível porque quando Ele estava na via dolorosa, carregando a sua cruz até o alto do Gólgota, Ele permitiu que Simão Cirineu o ajudasse a carregar aquela cruz, para que eu e você também pudéssemos participar da sua glória, da sua recompensa, da sua herança. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Gloriosa obra da cruz. Por isso que tomar a sua cruz, diariamente, como diz Lucas 9, negar a si mesmo para seguir Jesus não é um peso, porque construir com Cristo aquilo que Ele está construindo é um privilégio. Edificar com Cristo aquilo que Ele está edificando é um privilégio. Fazer parte desse propósito é um privilégio que nós temos que seguir firmes, constantes, inabaláveis. Como o texto que eu li, Jesus se entregou para que a gente possa completar a boa obra, participar da boa obra. Porque nele e com Ele o nosso trabalho nunca será em vão. Nunca será em vão. Porque para sermos participantes da sua glória é necessário o sacrifício. Amém, igreja? Mas como diz a palavra, se alegre, porque o sacrifício é momentâneo, mas a glória é eterna. Isaías 53, 4. E eu estou terminando. Isaías 53, versículo 4. Vai dizer: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo Ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando Ele der então a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, se prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em todos os seus efeitos. Amém, igreja? Olha para mim. No Gólgota, no Monte da Caveira, Jesus assumiu um lugar que era meu. Ele assumiu um lugar que era seu. Quando Ele chega no alto do Gólgota, Ele assume um lugar que era meu e seu.
Ele vai assumir um sofrimento que era para mim, que era para vocês. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Ele assumiu um lugar que era nosso. Ele sofreu, ele foi moído, ele foi castigado, ele foi ferido. Ele morreu em nosso lugar. Mas aquele lugar era nosso. Olha como nós acabamos de ler em Isaías 53. Nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões, nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. E ele fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Esse lugar era nosso, essa cruz era para nós. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Mas ele assume o nosso lugar. Entenda, tenta colocar a sua cabeça num nível elevado de reflexão. Então entenda, era para nós os pregos, era para nós os espinhos, era para nós a cruz, era tudo para mim, era tudo para você. E ele trocou de lugar comigo. E quando ele morreu, eu pude viver. Quando ele morreu, você pode viver. Mas era tudo para nós. Os pregos eram para nós, o espinho era para nós, a cruz era para nós. E ele troca de lugar comigo, troca de lugar com você. E quando ele morre no nosso lugar, ele pode nos dar a sua vida e uma vida eterna. E isso é Páscoa. Páscoa é a nova aliança feita em Cristo Jesus, pelo moer do seu corpo, pelo verter de todo o seu sangue. Páscoa é sob graça, Páscoa é redenção, Páscoa é um convite à vida eterna por meio de Jesus Cristo. Salvação para todo aquele que nele crê. Lucas 24:6 vai dizer: porque buscai entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. João 11:25 vai dizer: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a nossa vida, ele é a nossa aliança, ele é a nossa redenção. E Páscoa é isso, um convite à vida eterna por meio de Jesus Cristo, amém? Isso é Páscoa. Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é comer peixe ou comer carne no dia da sexta-feira. Páscoa não é religião, Páscoa não é rito, Páscoa não é dogma, Páscoa não é doutrina. Páscoa é cruz, é sangue derramado, é o cordeiro imolado, é a nossa ceia, é o nosso alimento vivo e espiritual. É Cristo nos libertando do nosso Egito, que é o mundo, que é o nosso eu. Páscoa é morte e vida, Páscoa é restauração, Páscoa é vida nova, Páscoa é Cristo. Porque Cristo é a nossa Páscoa, sacrificado por nós para nos dar uma nova vida. 1 Coríntios 5, versículo 11 vai dizer: livrem-se do fermento velho. Ou seja, livrem-se do seu eu, livrem-se do velho homem, livrem-se de tudo aquilo que é dessa terra, livrem-se de tudo aquilo que é carnal, para que vocês sejam massa nova, sem fermento. O que é sem fermento? Sem pecado, sem corrupção, sem ruga, sem mácula. Como o cordeiro perfeito, vocês sejam como realmente são, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele morreu por nós para nos dar uma nova vida, para que a gente olhe para Cristo, viva para Cristo e deixe tudo que é dessa terra, todo o fermento dessa terra, todo o nosso eu, toda a nossa vontade, todo o nosso querer, porque nós temos que ser como a massa nova, como Cristo é, sem fermento, sem corrupção, sem pecado. E Ele já fez isso por nós. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Vocês entenderam? Diga amém. Isso é Páscoa. Fique de pé, que eu quero orar. Avisa a Carol que eu já...
Senhor, como estava escrito, debaixo do decreto de Dário, rei dos Medo-Persas, que está no livro de Esdras 6, versículo 11, aquilo que se decretou e o decreto não se muda, que se arrancará o madeiro da sua casa e será levantado e pendurado nele, e a sua casa será feita de monturo. Então, Senhor, assim como estava escrito, foi feito. Cristo foi levantado no madeiro, Cristo crucificado, Cristo morto. E a esse Cristo, como Paulo diz, nós pregamos o Cristo crucificado, o Cristo que se sacrificou pela minha vida, pela nossa vida, pela sua igreja, Senhor. E nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor morreu para nos dar uma nova vida. O Senhor carregou sobre si o decreto, Senhor, de ser morto no madeiro, e levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, o nosso pecado, Senhor. Sem ao menos, Senhor, sem ao menos duvidar de todo o plano, daquilo que Deus tinha traçado desde a eternidade, Senhor. Não era para ti, era para nós. O cálice da ira de Deus deveria recair sobre nós, mas pela graça o Senhor a tomou para si. Pela graça o Senhor tomou o cálice da ira de Deus sobre si e morreu em nosso lugar. Páscoa, Cristo morreu. Páscoa, Cristo ressuscitou. Páscoa, Ele vive. Páscoa, nós vivemos com Ele. Páscoa, Ele está assentado no trono de Deus. Páscoa, nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Páscoa, nós temos uma nova vida. Páscoa, Ele é a nossa nova vida. Páscoa, nós temos uma vida eterna. Páscoa, nós temos uma vida abundante, porque não temos nada ligados mais a essa terra, porque lançamos fora todo fermento, toda a velha massa, e decretamos que a sua igreja é limpa, gloriosa, purificada pela água da palavra. A sua igreja, Senhor, é santa, é pura, Senhor. Na sua igreja não há dolo, não há corrupção. O que vemos agora é temporário, mas que possamos olhar com os olhos espirituais para aquilo que é eterno, que é a sua igreja gloriosa. Páscoa, Ele morreu por uma igreja gloriosa. Páscoa, Ele morreu para uma igreja santa. Páscoa, Ele morreu por uma igreja pura, incorruptível, inabalável. Obrigada, Senhor, porque debaixo de todos simbolismos e sombras, nós conseguimos te ver a olho nu. Nós conseguimos te ver, conseguimos te contemplar, conseguimos te enxergar, conseguimos te ver. Que o Senhor possa enxugar as lágrimas dos nossos olhos, porque eis que chegou o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então parem de chorar, parem de lamentar, para de sofrer, assim como os anciãos falaram para João. Porque choras? Para de chorar, porque aquele que é digno foi achado, aquele que é digno chegou, aquele que é digno chegou para tomar o seu lugar de glória, de honra, de direito. Então não precisa chorar, não precisa se desesperar, não precisa procurar mais, porque procura entre os mortos aquele que vive, aquele que reina. O cordeiro imolado, o leão da tribo de Judá, e ao cordeiro seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos, porque Ele nos comprou com seu sangue precioso. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ter uma nova vida, de ser participante da sua herança. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de ser chamado seu povo, santo e eleito, para vivermos contigo, reinarmos contigo por toda a eternidade, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. A gente vai fazer o dízimo e oferta no final.